para um vídeo de ciências. Hoje vamos falar sobre a composição da Terra. Como vocês viram no título, nós vamos falar sobre a estrutura interna da Terra, que é a estrutura geoquímica e geofísica. Então, o que falar do nosso planeta? Vamos começar pelo Sistema Solar. Nosso Sistema Solar é constituído de 8 planetas, sendo que a Terra é o terceiro planeta desse sistema. A Terra, então, como eu disse previamente, é dividida de duas formas. Temos a forma geoquímica, que leva em consideração a química das rochas, e temos a divisão geofísica, que leva em consideração a física das rochas. As duas divisões são bastante estudadas. A primeira, quando apresentada para muitos estudantes, vem com a formação de crosta, manto e núcleo. Porém, sabe-se hoje que existem mais divisões do que essas. Essa segunda divisão só foi descoberta quando, no século XX, alguns cientistas começaram a perceber que os sismos ou terremotos tinham diferentes ondas. Temos a onda primária, que chama-se de onda P, e a onda secundária, chamada de onda S. Essas duas ondas permeiam pela Terra de forma diferente. Por exemplo, a onda P viaja para frente e para trás, e ela pode passar por material sólido e líquido, então ela passa em qualquer tipo de material. Já as ondas secundárias viajam para os lados, e dessa forma elas permeiam apenas por sólidos. Quando então os cientistas perceberam isso, no século passado, eles conseguiram passar esse sismo, quer dizer, esse terremoto, por toda a Terra. Não quer dizer que eles causaram terremotos, quer dizer que eles passaram um sismo de um ponto da Terra para todo o planeta, de forma que fosse possível medir todos os abalos sentidos. Então, ondas de baixa intensidade, tanto ondas P quanto ondas S, foram passadas pela Terra para identificar os pontos de sólido, líquido e onde essas ondas poderiam não passar, para tentar entender do que a Terra era formada. Dessa forma, definiu-se que a Terra é dividida em descontinuidade de Conrad, crosta terrestre, que é a crosta terrestre dividida em crosta oceânica e crosta continental. Abaixo da crosta temos a descontinuidade de Morro ou Mohorovic. Temos então o manto superior, a descontinuidade de Rept, e abaixo dessa descontinuidade temos o manto inferior, seguido da descontinuidade de Gutenberg, logo em seguida o núcleo exterior. Então, para dividir o núcleo, temos a descontinuidade de Lennon e, por fim, temos o núcleo interno. Então, temos todas essas divisões. Vamos falar um pouco de cada uma. A descontinuidade de Conrad, ela é situada a 20 km de profundidade da crosta continental, e nesse ponto ela pode aumentar a sua velocidade de ondas sísmicas, ou seja, 20 km abaixo da crosta continental é possível perceber novas ondas sísmicas. A crosta é a camada exterior da Terra, constituída basicamente de material rochoso, e esse material é heterogêneo, sendo rico em silício, alumínio e magnésio. A descontinuidade de Mohorovic é situada então entre a crosta e o manto superior, e de acordo com o local da crosta que você faz a medição da profundidade, você pode encontrar profundidade de 10 km, de 40 km e de 70 km. Onde que é mais comum essas profundidades? A de 10 km é comum em crosta oceânica, a de 40 km é comum em crosta continental e a de 70 km em montanhas. O manto superior ele é situado abaixo da descontinuidade de Morro. Essa parte do manto pode chegar a 400 km de profundidade. E esse manto, existe uma pequena discussão ainda, mas a maioria dos cientistas concorda que ela possui parte sólida e parte líquida. Alguns dizem que ela chega a ser fluida. A descontinuidade de Rept fica a 700 km de profundidade, e ela separa então o manto superior e o manto inferior. A essa profundidade ocorre um grande aumento de ondas sísmicas e da sua propagação. O manto inferior
é situado a 650 quilômetros de profundidade, podendo chegar a 2.900 quilômetros. É uma das maiores camadas da Terra, e quando você retira as outras camadas que existem na Terra, ela pode chegar a 2.350 quilômetros. Ela está então no estado pastoso, semissólido, mas, dependendo da literatura que você procurar, você vai encontrar também que ela é totalmente líquida. Como ela possui esse estado, ela pode ter um comportamento de fluido ou de plástico. A descontinuidade de Gutenberg fica situada a cerca de 2.900 km de profundidade. Então ela fica entre o manto e o núcleo. Essa descontinuidade é o local em que as ondas secundárias param de se propagar. Quer dizer, até onde você tem sólidos, essa onda ainda se propaga. A partir do momento que você não tem sólido, ela para de se propagar. E as ondas P ali, nessa descontinuidade, elas diminuem a sua velocidade. Ou seja, fica comprovado nesse momento que existe uma mudança na densidade e na característica da Terra. Então a gente chega ao núcleo. O núcleo externo, então, ele é líquido, com viscosidade semelhante à da água. Tem 2.200 km de espessura e se estende de 2.900 km de profundidade a 5.100 km, aproximadamente. Entre o núcleo externo e o núcleo interno, nós temos a descontinuidade Lena. Essa descontinuidade ela está a 5.150 km de profundidade. Como eu disse, separa o núcleo externo e interno. E nesse momento, nessa descontinuidade, é possível verificar o aumento da velocidade de propagação das ondas P. Por isso que se acredita que o núcleo externo é fluido, enquanto o núcleo interno seja sólido. E o núcleo interno, como eu disse, ele é sólido, ele está a 5.150 km de profundidade, chegando a 6.400 km de profundidade. Então, essa divisão é a divisão geoquímica, que analisa a química do material. A divisão geofísica ela é um pouco menor. A divisão geofísica é basicamente composta de litosfera, atenosfera, mesosfera e endosfera. A litosfera é uma camada superficial rígida constituída pela crosta e parte do manto superior, podendo ter espessuras de 5 a 100 km, dependendo da região do planeta analisado. A atenosfera é conhecida como zona de transição, encontra-se na parte superior do manto, logo abaixo da litosfera. A mesosfera é uma camada rígida que abrange parte do manto superior e o manto inferior, constituída de materiais rochosos no estado sólido. Porém, à medida que a profundidade e a pressão aumentam, ela tende a ter uma certa viscosidade. A endosfera, por fim, é a região central da Terra, constituída de uma parte líquida, que representa o núcleo externo, e uma parte sólida, que representa o núcleo interno. Essas divisões, geofísica e geoquímica, elas servem para entender como que o nosso planeta funciona. É o 100%, é o finalmente da descoberta? Não, pode ser que mude, pode ser que outras ondas sendo descobertas atravessem o material que compõe a Terra e a gente mude completamente o que a gente conhece da Terra. Mas até o momento, até hoje, no momento de gravação desse vídeo, nós sabemos que são essas divisões da Terra e são essas percepções que nós temos. Pessoal, então ficamos por aqui nesse vídeo, nossa primeira aula. Dúvidas, deixem nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal e até mais. Até o próximo vídeo.